Fala pessoal, muito boa tarde a você que acompanha o canal Esporte na Band. Deixe seu like aqui para que mais pessoas tenham acesso a esta live. Está começando mais uma edição do Band Placar com o oferecimento BandBet. E aqui a gente traz informações imperdíveis nos jogos do dia e, claro, as melhores oportunidades do mercado para você na BandBet. E a gente começa com um duelo isolado do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, uma partida que opõe dois times em situações bem diferentes na competição. Red Bull Bragantino encara o Fortaleza, recebe o Fortaleza no Estádio Municipal de Bragança Paulista, lembrando que o Nabi Abichedi passa por uma reforma, vai virar uma arena ultramoderna. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino segue mandando seus jogos na cidade, mas em outro estádio, evidentemente. E a equipe tem um problema. O volante Fabinho, no jogo contra o Flamengo, sofreu uma lesão ligamentar e está fora da temporada. Matheus Fernandes, o volante também, deve ser o substituto dele. Então a gente vai ver um técnico, Wagner Mancini, mexendo de forma obrigatória no meio de campo, muito provavelmente colocando Gabriel Giroto, jogador muito experiente, ex-Botafogo, Palmeiras e Corinthians, Matheus Fernandes, como eu disse, e mais à frente o John, que é um dos melhores meio-campistas dessa edição do Campeonato Brasileiro, está jogando muita bola, tá? Mais à frente, Lucas Barbosa, bom jogador na ponta direita, Eduardo Sacha e muito provavelmente, pelo lado esquerdo, o Gustavo. E aí a gente volta ao sistema defensivo com o Cleiton no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, o retorno do Alex Vinícius à zaga, ao lado do Pedro Henrique, e o Juninho Capixaba fazendo a lateral esquerda. Esse deve ser o time do Red Bull Bragantino, comandado por esse cara aqui, o Wagner Mancini. Vamos às estatísticas. O Red Bull Bragantino tinha vencido 3 jogos de forma consecutiva, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, e no último final de semana acabou perdendo para o Flamengo no Maracanã. Em contraponto, o Fortaleza também tem seus problemas. Bruno Pacheco está fora da lateral esquerda, o técnico Martim Palermo vai ter que rebolar para compor esse setor. Acho que fazendo um improviso, tá? A gente vai ver esse sistema defensivo muito provavelmente com Eros Mancuso na lateral direita, Brits, Kusevich e Gaston Ávila, que é zagueiro, fazendo às vezes de um lateral esquerdo, né? Porque o Bruno Pacheco é o titular absoluto da posição, um jogador que atua bastante, né? Mas sofreu uma lesão, está fora desse jogo. No meio de campo, Lucas Sacha, né? Ele vai jogar, Pierre e Pochettino sendo a cabeça pensante desse time, o grande criador de jogadas da equipe do Fortaleza. E aí, mais à frente, não tem segredo, né? Breno Lopes saindo do lado esquerdo, entrando em diagonal na área. Herrera, ex-jogador do Argentino Júnior. Esse sim, de muito confronto de mano a mano, o driblador vai à linha de fundo. E o Bareiro, centroavante, que virou titular sob o comando do Martim Palermo, que entende do riscar. Afinal de contas, o Martim Palermo foi um excepcional centroavante no Boca Juniors no início deste milênio. A BandBet, claro, está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo, ou então digite no seu browser esse endereço que aparece aqui embaixo, para o qual eu aponto agora, bandbet.bet.br. E aí você acessa a capa do site e aí você vai no botão Brasileirão Série A e tem tudo sobre esse jogo de hoje. A bola vai rolar às 7 horas da noite no horário de Brasília. E aqui uma vitória do Red Bull Bragantino está pagando 1,91. Lembrando que essas odds sofrem alterações ao longo do dia, mas a proporção não necessariamente. Então você tem aqui o Red Bull Bragantino com uma ótima odd para tamanho favoritismo nesse jogo. O Red Bull Bragantino tem 45 pontos, não corre risco de rebaixamento. Já o Fortaleza está no Z4, 5 pontos atrás do último time fora da zona de rebaixamento. Então, assim, é claro que pelo fato de o jogo ser no interior de São Paulo, a gente vê um favoritismo aqui do Red Bull Bragantino, tá? Vamos virar a página, literalmente, a gente pega um avião, sai de Bragança Paulista e vai até Londres, onde o Arsenal recebe o Bayern de Munique no grande jogo
do dia. A bola vai rolar às 5 horas da tarde no horário de Brasília, no Emirates, estádio que fica localizado no norte de Londres. São as duas melhores equipes da competição, com 100% de aproveitamento. O Arsenal veio cheio de moral, afinal de contas, goleou o seu arquirrival, o Tottenham, no último domingo, por 4-1, com um show de Eberechi Eze. O jogador fez 3 gols, ex-atleta do Crystal Palace, que foi disputado pelos dois rivais, Arsenal e Tottenham, antes de a temporada começar. Ele iria para um dos dois. E aí, por ser torcedor do Arsenal desde criança, o Eberechi Eze acabou fechando com os Gunners, né? E foi uma contratação perfeita. O Eberechi Eze fez a melhor atuação dele com a camisa do Arsenal nessa partida, justamente no clássico, no Derby do Norte de Londres, né? Então ele vai ser titular absoluto, né? O problema é a ausência na zaga do Gabriel Magalhães, que deve ser substituído pelo Hincapié, jogador equatoriano, com o Calafiori jogando na lateral esquerda, um zagueiro improvisado como lateral. Ele jogava no Bolonha, da Itália, numa ótima campanha daquela equipe, pelo lado esquerdo, só que na zaga virou um lateral sob o comando do técnico Mikel Arteta. E no outro lado da zaga, né, a gente falou aqui sobre o equatoriano Hincapié, aí joga o Saliba, que é um fenômeno, goleiro Davi Raya. Mais à frente, Zubimendi, Declan Rice, e aí sim, o já citado Eberechi Eze, Bukayo Saka, o Gyökeres deve ficar fora por motivo de lesão, já não atuou na partida contra o Tottenham, e aí o Merino deve ser mais uma vez improvisado como centroavante, com o Leandro Trossard, que marcou gol também na partida contra o Tottenham, pelo lado esquerdo. Do outro lado é só alegria. O Bayern de Munique tem apenas um tropeço em toda a temporada. Foi um empate com o Union Berlim por 2-2 na capital da Alemanha. Tem um problema, a suspensão do Luiz Dias, que arrebentou na partida contra o Paris Saint-Germain. No lugar dele, o Gnabry deve ser deslocado para o lado esquerdo, por onde o Luiz Dias atua, jogou assim no Liverpool também, e o jovem Cal, de 17 anos de idade, jogador alemão, atuando pelo lado direito. Tá? Essa deve ser a formação, com o Olise, que costuma jogar mais pelo lado direito, sendo um meio-campista mais centralizado no setor de criação, logo atrás do Harry Kane, centroavante inglês, que vive uma ótima fase, e jogador do Tottenham, inclusive. Mais atrás, na linha de volante, Pavlovic, ladeado por Kimmich, e aí o eterno problema, né? O lateral esquerdo, Alphonso Davies, que não joga de jeito nenhum, sendo substituído, vive lesionado o canadense, que é bom jogador, mas sofre muito com contusões, sendo substituído por Stanisic nessa posição. Na lateral direita joga o ótimo austríaco Laimer, a Áustria, aliás, vai para a Copa do Mundo, que não disputava desde 1998, e no miolo de zaga, Jonathan Tah e Dalot Upamecano, com o grande Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história, guardando a meta do Bayern de Munique. A BandBet está nessa com um super boost para você, para esse grande jogo de bola entre Arsenal e Bayern de Munique. Uma das equipes vai perder pontos, evidentemente, pode ter um empate, mas os dois times têm 100% de aproveitamento na fase de liga neste momento. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui, ó, ao meu lado esquerdo, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Mais uma vez, você vai acessar a capa do site e aí você vai no botão UEFA Champions League. E aí temos aqui o nosso boost para Arsenal e Bayern de Munique, com o Harry Kane para marcar, Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique, e Bukayo Saka dando mais de meio chute no gol. Ou seja, se o Bukayo Saka, que é atacante, der um chute no gol, você já ganha, tá? Essa combinadinha na BandBet está pagando R$ 4,80, você vê aí na tela, contra R$ 4,00 na média do mercado. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A gente volta logo mais, hein? Tchau, tchau.